Olá, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Qual que é a palavra mais difícil de se pronunciar? É certo que há várias palavras que são difíceis de falar e eu não vou me aventurar aqui, mas há uma palavra em especial que eu considero bem difícil. Você sabe qual é? Perdão. O texto de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, ele nos diz o seguinte: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Até aqui. A lição que Jesus ensina é que o perdão não é uma questão de número, mas de atitude. Devemos perdoar quantas forem necessárias, assim como Deus faz conosco. Mas mais difícil do que perdoar alguém é admitir o próprio erro. A culpa, o engano, a pisada na bola, a decepção causada, a injustiça, a mágoa, a dor, a maldade, a falta de sinceridade, a mentira, roubo, desconfiança, a dúvida, a traição, aquela bobagemzinha, o pecado que nós cometemos contra alguém. Mas mais difícil é reconhecer que nós somos iguais àqueles que nós julgamos e condenamos por seus erros. É difícil reconhecer que o outro tem razão. O pedido de perdão sincero é fruto do arrependimento e não do remorso. É resultado do conhecimento do erro e não da tentativa de mascarar algum problema. O verdadeiro pedido de perdão é um ato sublime, mas também penoso. Requer coragem, humildade, contrição. Quero contar uma história. Diz que um fazendeiro certa vez recebeu a visita do seu pastor. O pastor tinha orado em casa pedindo para encontrar as palavras certas para dizer para aquele fazendeiro, para aquele membro. A intenção do pastor era fazer com que o fazendeiro se reconciliasse com o seu vizinho, com quem ele não se dava já há muitos anos, por algumas questões de terras. Porém, toda a exortação, toda a eloquência do pastor foram em vão. Não, senhor, disse o fazendeiro. Eu faço tudo o que eu posso fazer de bom e eu estou sempre disponível para a nossa igreja. Mas eu fui ofendido de tal maneira que é impossível fazer as pazes com aquele cidadão, com aquele homem. Aí o pastor então disse: bom, eu estou vendo que eu não posso fazer nada, então eu quero me despedir de você, mas antes de eu sair o senhor permite que eu faça uma oração e ore o Pai Nosso? Pode sim, respondeu o fazendeiro. O pastor ora e eu vou acompanhando. Então o pastor começou em voz alta aquela oração que nós conhecemos muito bem, né? A oração modelo de todos os cristãos. E o pastor começou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas. Amém. Nesse momento o pastor se levantou, se despediu e foi embora. O fazendeiro, no entanto, continuava a repetir o final da oração do pastor, sempre pensando: perdoa-nos as nossas dívidas. Amém. Meditando nisso, ele disse consigo mesmo: mas o Pai Nosso não termina assim. O pastor terminou essa oração pela metade. A continuação da oração deve ser: assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e até o fim. Nesse momento, o fazendeiro se assustou. E aí ele pensou: realmente, eu só posso orar o Pai Nosso até a primeira metade. Como eu estou brigado com o meu vizinho, eu não posso orar assim como nós
também perdoamos aos nossos devedores. Assustado, aquele fazendeiro procurou novamente o pastor para pedir que o pastor orasse o Pai Nosso até o final com ele e disse: pastor, por favor, continue a orar o Pai Nosso até o fim. Eu não quero que na minha casa o Pai Nosso seja orado até só a metade. Quero fazer as pazes e estender a mão ao meu adversário, aquele vizinho. Pois é, realmente, existem muitas pessoas que não podem orar o Pai Nosso até o fim. Só podem orá-lo até a metade, porque estão brigados com outras pessoas, porque cultivam o ódio e sentem-se ofendidas. De maneira nenhuma estão dispostas a perdoar. Se Deus nos perdoa sempre, eu pergunto: quem somos nós para não perdoar ou perdoar somente uma e outra vez? Também nós devemos perdoar sempre. E se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus também não perdoa as nossas ofensas. Como diz a palavra dele: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. No entanto, é importante deixar claro duas coisas. Primeira, perdão não significa esquecer. Esquecimento é um problema de memória. E quem esquece algo ou alguém tem alguma deficiência mental, perda parcial ou total da memória, e talvez até sofra de amnésia. Perdoar significa colocar um fim na dívida ou ofensa de alguém. Considerar que a pessoa não deve mais nada. Sua dívida está perdoada. Sendo assim, não se fala mais no assunto. Eu costumo dizer que ao lembrar da ofensa, aquilo não deve mais doer dentro de nós. Ou seja, não deve mais gerar mágoa ou tristeza. Você vai se lembrar da ofensa, vai se lembrar do que aconteceu, mas isso não vai mais te machucar. Em segundo lugar, perdão nem sempre vai gerar restauração completa do relacionamento que foi rompido. É sim um passo muito importante na restauração. Aliás, para a restauração de um relacionamento é necessário perdão. No entanto, perdoar não significa que as coisas serão como antes, mas é sempre necessário conceder o perdão ou pedir perdão. Nós temos que lembrar que somos imperfeitos e necessitamos do perdão de Deus e que as pessoas também nos perdoem. Agora, como nós seremos perdoados se não perdoamos também? O texto de hoje nos ensina que não há limites para o perdão. E para terminar, eu quero dizer que quando nós colocamos o perdão em prática, nós perdemos. Você sabia disso? Sim. Ao perdoar, nós saímos perdendo. É a perda do orgulho, é a perda da mágoa, é a perda do peso sobre os ombros, mas em compensação é o ganho da paz, ganho da alegria. Perdoar gera restauração emocional, libera a pessoa do próprio coração para ter saúde emocional, para não entrar numa futura depressão ou uma vida amargurada, azeda, para o mundo não ser só em preto e branco. Ao liberarmos perdão, o relacionamento com Deus é reestabelecido e dessa forma Ele volta a nos abençoar. Talvez você precise admitir os seus erros e pedir perdão a alguém. Então, fale bem alto. Procure quem precisa ouvir o reconhecimento do seu erro e diga em alto e bom som essa palavra tão curta, mas tão custosa de sair da nossa boca. Se você não está conseguindo pedir perdão ou perdoar alguém, ore a Deus
e expresse a Ele toda a sua dificuldade, e Ele certamente vai te fortalecer e vai te capacitar para que você possa orar o Pai Nosso até o final. Queridos, que tenhamos a humildade para reconhecermos as nossas falhas e que tenhamos o Espírito de Cristo em pedir perdão onde erramos e perdoar onde outros erram contra nós. Amém. Quero te convidar para orar. Se você quiser, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Deus amado, obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigada pelo teu perdão que tu estendes a cada um de nós, mesmo nós não merecendo. Deus amado, ajuda-nos a perdoar aqueles que precisam de perdão e ajuda-nos a reconhecer quando nós falhamos, quando nós erramos e assim pedir perdão àqueles a quem nós ofendemos. Deus amado, somente por meio do Teu Espírito Santo é que nós conseguiremos fazer isso. Nós somos falhos, somos fracos e nós dependemos de Ti. E é por isso que nós clamamos a Ti para que o Senhor nos capacite a estarmos nos reconciliando uns com os outros, para assim também estarmos reconciliados com o Senhor. Deus amado, nós Te damos graças pela chuva que o Senhor nos deu nesses últimos dias, nessa semana. O nosso coração se alegra com isso. Queremos assim também Te agradecer por todo o Teu cuidado que Tu tens demonstrado a cada um de nós ao longo das nossas vidas. Deus amado, nós assim deixamos o nosso coração diante de Ti, as nossas aflições, as nossas preocupações. Tu conheces e sabes aquilo que nos inquieta, que nós deixamos tudo isso diante do Teu altar e assim pedimos, fica conosco e que possamos ter uma semana abençoada pela frente. É o que nós assim Te pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.